Fala pessoal, tô aí com esse vídeo que foi um dos mais pedidos aí do canal desde que eu comecei. Estamos aqui com o ViviBright GP100, AlphaWise X. E aí, qual dos dois é o melhor? Então eu já fiz o review dos dois, eu não vou entrar em muito detalhe, vou só fazer algumas referências à configuração deles e o que eu acho que é positivo e negativo em cada um, e vou deixar cada um tirar as conclusões aí. Então vamos começar pela frente deles. A gente tem aqui a tampa mais rígida para o GP100, tampa mole de borracha para o AlphaWise. Eu não vejo muita diferença nos dois, atende, dá para garantir aí uma proteção à lente. Parte de cima a gente tem os controles, os dois têm modos bastante incomuns. O que eu notei aqui que para mim é melhor? A regulagem do GP100 fica aqui do lado e eu acho ela mais mole, mais agradável de mexer do que a do AlphaWise que está aqui em cima. E, pelo menos o que veio para mim, eu acho ele um pouco duro na hora de mexer. Aqui é o Keystone, que é o ajuste de vertical, e a regulagem do foco. Aqui a gente tem também os dois, mas eu acho um pouco mais mole. Como o meu fica no teto, então fica mais fácil de mexer. Na lateral dos dois a gente vai ter o alto-falante e as ventoinhas, não tem muita diferença. Então não vou, só para não estender o vídeo, eu não vou focar muito nisso. A gente tem aqui no AlphaWise um filtro. Agora eu consegui tirar ele. Vamos ver aqui. Primeiro unboxing eu não consegui tirá-lo. Então tá aqui um filtro que a gente limpa aí para poder garantir a vida útil do projetor. Travou um pouco, depois eu coloco ele. Então tá aqui o filtro. No caso do GP100 ele também tem esse filtro que fica na parte de baixo. Fica aqui, ó. Você puxa essa parte aqui, sai um filtro, ele é um pouco maior, o filtro do GP100. Eu vou aproveitar aqui que eu virei ele de ponta cabeça. Então vamos virar os dois aqui. O GP100 é um pouco menor que o AlphaWise, tá? Acho que deu pra ver na foto que eu coloquei do vídeo. Mas vamos colocar aqui, ó. Aqui tem as especificações do projetor, aqui também. O que eu achei mais prático do GP100? Ele tem essa regulagem de altura que já vem nele, então não precisa. No caso do meu, não veio com o AlphaWise X, o pezinho aqui acabou fazendo falta quando a gente fez o primeiro vídeo. O outro ponto que eu notei é isso aqui, ó. Esse parafuso aqui tem 4 parafusos para você colocar no suporte de teto. Ele não é no pezinho do projetor, então você pode usar os parafusos sem mexer no pezinho. Do AlphaWise tem um parafuso que fica aqui dentro. Você tem que tirar esse pezinho e aí ele tem uma rosca para você parafusar. O meu também não veio com esses parafusos, mas pelo que eu tenho visto nos outros unboxings, geralmente vem. O foco aí atrapalhou. Então tá. Então qual que é o problema disso? Na hora que você tira os pezinhos, se você não guardou ele, você corre o risco de perder os pezinhos. Então não tem isso no GP100, o pezinho vem nele. Com relação às entradas, eles são bem semelhantes. Eu tenho aqui fonte de alimentação, fonte de alimentação. Diferença que eu tenho uma chavinha aqui no GP100. Aí eu tenho áudio em P2, AV e RCA. Tenho um infravermelho, 2 USBs, 2 HDMI, uma VGA. No AlphaWise eu tenho 2 USBs também, 2 HDMIs também, a VGA, com a diferença de que eu tenho uma entrada de TV, esse padrão europeu, então não difere muito. E eu não tenho saída P2, então isso aqui eu tenho que usar um cabo adaptador de VGA, de RCA para P2 e o cabo vídeo componente que vem junto com ele. Então essa é a apresentação dos dois. Eu vou colocar filmagens dos dois e vou colocar também um descritivo de comparação. Mas em resumo, os dois são 3.200 lumens
Eles têm... Esses projetores chineses é difícil achar com certeza a configuração. A gente acredita no que está lá. Então eu dei uma olhada na Gearbest, tem uma resposta com relação ao contraste, que esse aqui seria 3.000 para 1, e esse 2.200 para 1 com 10.000 para 1 de dinâmico. Mas eu já vi alguns sites falando que o GP100 tem 3.000 para 1 de contraste. Com relação à durabilidade da lâmpada, na Gearbest o GP100 está como 30.000 horas e o Alphawise como 20.000 horas. Eu acho que na prática pode ser a mesma coisa ou diferente. A gente nem sabe até quanto que vai durar esse LED, vai depender muito da sua utilização. O pessoal tem me perguntado sobre consumo de projetor versus televisão. Isso depende muito do seu uso, do que você está rodando, se é um jogo, se é um filme. Então eu não me ateria muito a isso. O preço dos dois está bem parecido, comparando o frete com o preço dele, em torno de R$ 149,90 o projetor, mais em torno de 25 frete, isso em dólares. Lembrando que quando entra no Brasil pode ser impostado. A gente pode dar sorte de não ser impostado, mas é uma regra no Brasil, então faz a conta aí para quando for comprar, sabendo que pode acontecer de ser impostado. Tá? Então eu vou deixar as imagens do que eu fiz. Uma observação, eu não tenho muito espaço aqui, então eu fiz uma projeção a mais ou menos 1,5 m de distância da parede, 1,40 m, com uma tela de 41 polegadas cada um. A projeção que está embaixo é do GP100 e a projeção que está em cima é do Alphawise. Já antecipando, na minha opinião, o Alphawise tem mais qualidade de cores, as cores são mais vivas. Não quer dizer que essas cores sejam mais próximas da realidade, tá? Não tive como fazer esse comparativo. Mas olhando, dá a impressão de que o Alphawise ele tem cores mais vivas do que o GP100. Qual eu adquiriria se fosse comprar um novo? Olhando pelo que eu vi dos dois, mesmo que o Alphawise seja um pouco maior e considerando a questão dos pezinhos, e inclusive considerando o barulho da ventoinha, o Alphawise X ele é mais silencioso do que o GP100. Eu hoje compraria o Alphawise X. Mas eu estou deixando as informações, vou deixar as imagens dos vídeos. Eu fiz essas imagens usando a USB dos dois, porque eu não tinha duas caixas Android igual, então para não ter diferença, eu fiz o download dos vídeos do YouTube e deixei rolando os dois em paralelo com o mesmo vídeo. Eu achei que o som do Alphawise é mais alto, mas eu já uso o GP100 há uns 6 meses. Então isso não significa que seja som melhor. Pode ser que nos 6 meses o alto-falante do GP100 tenha se degradado. Então eu não vou afirmar que efetivamente o som é melhor, mas na filmagem eu fiz até um momento lá de aumentar um e o outro, e o som do Alphawise é melhor. Então eu vou deixar os vídeos com as imagens, o que vocês tiverem de dúvida, estou à disposição. Pessoal, só lembrando que tanto o GP100 quanto o Alphawise, eles têm a versão com Android. Essas versões aqui são as básicas, que não vem com Android embarcado. Esse aqui, na versão Android, ele é preto. E na versão Android do GP100 ele tem uma fonte diferente com metálico na frente. Eu mostrei em alguns vídeos anteriores, nesse caso, como eu não tenho o Android, eu tenho a opção de usar ou um transmissor Bluetooth, como esse aqui. Eu fiz um vídeo no passado, se vocês olharem no canal tem o vídeo que foi feito. Ou então usar o Bluetooth da minha Mi Box, que é o que eu tenho utilizado. Então eu conecto a Mi Box, tem aqui a saída HDMI, coloco no projetor, e aí eu uso o HDMI para o home direto da Mi Box. Então fica a dica, tanto a Mi Box quanto o transmissor tem vídeo no canal, deem uma olhada lá, manda o like, e lembra de inscrever no canal, marcar o sininho para poder receber os próximos vídeos. Everything.
did you get here? I don't know exactly. Well, that's just like being a captain.